Bom dia, bom dia, bom dia, galera. E é isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade aqui gravando um pouco sobre as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros da ONU, né? Uma regra de 1955 que passa por uma reforma em 2015, conhecida como regras de Mandela, tá? A gente vai dar continuidade em direitos humanos para quem vai fazer o AGP, lembrando que a prova do AGP é no dia 24/11, né? É isso? Deixa eu até conferir isso aqui. E lembrando que a inscrição do AGP de Goiás ainda está aberta. Deixa eu ver aqui se está mesmo. Yes. A maior possibilidade de concurso no momento agora, gente, é o concurso do AGP de Goiás, né? Não tem outro no momento. Saiu aí, Secretaria da Fazenda do DF, mas não é um concurso faixa branca, um concurso altamente faixa preta. É um concurso que requer muito conhecimento de contabilidade, legislação tributária, essa área contábil e fiscalização. Não é para qualquer um, né? Mas quem está aí já voando e tem domínio dessa parte aí, dá para ir, beleza? Ó, a inscrição vai até dia 13/10, né? Então ficar de olho aí na inscrição. Tá aberta a prova está prevista. Deixa eu até botar aqui, ver aqui se essa data dessa prova tá certa mesmo. Que eu anotei ali se eu não viajei na maionese. Se eu viajei aqui. Aqui, ó. Data da prova. Último dia da inscrição e pagamento da taxa é 16/10 do AGPEM. Último dia. Pagamento da taxa. Último dia para o pagamento da taxa de inscrição, 16/10. Mas a inscrição ela vai. Acabei de falar ali atrás. Deixa eu ver o dia da prova aqui. Prova objetiva vai ser no dia 25/11. Dia 25/11 é a prova objetiva, né? Então falta um pouco mais de 2 meses, né, para essa prova, né? Então quem for fazer o AGPEM tem um tempinho ainda e tem 2 meses de revisão aí firme, beleza? Eu, pela experiência que eu tenho aí de concurso, né, nos que eu já passei e nos que eu realizo e também na prova da OAB, eu penso o seguinte: 2 meses para a prova. Para quem já tem um conhecimento grosso, revisão em cima de exercícios, e o que você errar nos exercícios, você vai lá e dá uma revisão rápida no material. Não fique perdendo tempo em videoaula, em situações longas para quem está começando do zero, que você não vai conseguir chegar. Então você tem que ir. Portuguesa Academia aí, um abraço aí, tá entrando aí o pessoal aí da academia aí, portuguesa. Vamos pra cima. Pedro Bubol, doutor Pedro Cefaí Bubol, meu advogado aí, ó. Todo mundo precisa de advogado. Todo mundo critica, advogado defende bandido e tal. Mas, pô, quando a gente for pego um dia no bafômetro aí, ou arrumar uma contenda familiar e cair na Maria da Penha, ninguém vai ligar pro promotor de justiça, não é pro delegado, não, guerreiro. Você vai ligar pro advogado. Beleza? Do mesmo jeito, você tá aí na baladinha, você é menina, fica doidona, dirigindo, vai pega, a polícia vai fazer o papel dela, vai levar para a delegacia, o departamento de trânsito vai atuar, e aí, meu amigo, você vai precisar de advogado. Então vamos respeitar todas as profissões. O que a gente não tem que respeitar e reprovar sempre, sempre, sempre é corrupção e delinquência. Essa aí tem que ser respeitada, não. Tem que ser realmente rechaçada. Agora, a figura do delinquente, pela lei brasileira, no momento que ele cai lá como habitante prisional no estabelecimento penal, aí vai ter que passar por um processo ressocializador. É isso que o Brasil preconiza e é isso que tem que ser, gente. Não tem pena de morte, tá? Não dá para matar todo mundo. Tem gente que é irrecuperável, né? Alguns países adotam pena de morte, o Brasil em caso de guerra declarada, e tem que andar a situação, beleza? Então vamos lá. Regras de Mandela. Olha só, gente, eu vou começar a falar aqui a partir da regra. Deixa eu abrir aqui. Não abriu. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Vou colocar aqui. Regras de Mandela. Aqui. Vamos falar a partir da regra de número
89. A regra 89, ela fala que essas regras mínimas, elas têm o condão para lidar com princípios que vão buscar individualizar o tratamento ali oferecido a quem está recluso. Essa individualização, a gente está falando da chamada individualização da pena. Então, essa individualização da pena é falada lá na regra de Mandela e ela também é tratada na LEP. E para a doutrina, a gente tem 3 caminhos. A individualização legislativa, quando o legislador cria o tipo penal, a norma penal incriminadora por força constitucional, legislador federal. Cria o tipo penal, o tipo primário, que é matar alguém, e o tipo secundário, que é a pena imposta, tranquilo. Eu tenho a individualização judicial, quando o juiz observa ali o artigo 59, onde ele vai ver as circunstâncias judiciais, a figura do autor. Ali nós temos o tal do direito penal do autor, porque está vendo quem é o autor, beleza? E eu tenho a individualização executória, que é aquela que acontece no momento da execução da pena. Olha, esse barulhinho no fundo, não esquenta não, é Dona Zilda ali fritando frango aí da hora do almoço. E eu li que tem que comer o frango sem pele, né? Então tem que pegar só a parte do frango aí. Então, individualização legislativa, judicial e executiva. Fica ligeiro nisso para tu, uma redação, desenvolver bem e conseguir tirar uma boa nota disso aí, beleza? Tranquilo. E ainda diz que é necessário de um sistema flexível de classificação de presos em grupos. Então, por idade, por tipo de crime, por conduta, por situação biológica, nasceu homem, nasceu mulher, é idoso, ou seja, deve haver uma divisão. Lembrando que antigamente, lá na LEP, quando falava dessa separação, falava de reincidente e primários. Olha o Andrezinho aí, bora André, vamos pra cima, guerreiro. A GPEM, regras de Mandela. Aqui não fez essa separação, aquela separação que tinha na LEP no passado, que era reincidente primário, isso mudou. O artigo 84 lá da LEP, ele preconiza, estou até com ele aberto aqui, ó. Ele preconiza o seguinte, ó, preconiza assim: o preso provisório vai ser separado do condenado da sentença transitada de julgado. Os provisórios ficarão separados de acordo com alguns critérios. Inciso 1, acusado pela prática de crime hediondo ou equiparados a separado. Dos demais, o acusado por prática de crime cometido com violência e grave ameaça, também separado dos demais. Exemplo, um roubo. Acusados pela prática de outros crimes e contravenções diversos dos falados, como crimes hediondos e os equiparados, e também os de grave ameaça ou violência à pessoa, outra separação. Eu tenho no parágrafo terceiro que os condenados vão ficar separados com alguns critérios. Eu falei do provisório, agora a gente vai para o condenado. Hediondos e equiparados são separados dos demais. Os que cometem condutas de grave ameaça ou violência à pessoa também são separados dos demais. E os reincidentes condenados com a prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, eles já são separados. E os primários condenados também com essa prática de violência ou grave ameaça à pessoa. Então tem o hediondo, o equiparado, separado, o reincidente com grave ameaça ou violência separado dos demais, e o primário com grave ameaça também separado dos demais. E outros demais condenados, por crimes ou contravenções, eles vão estar separados de todos. Então essa que é a divisão. Eu tiro a galera do hediondo e do equiparado, pego o reincidente de grave ameaça e violência à pessoa, separo ele, pego o primário também de grave ameaça, separo, e jogo todo mundo no mesmo bolo. O que sobrar, fica de olho, beleza? A regra de Mandela falou um pouco sobre isso. Outra regra que a gente tem, né? A regra 89 fala sobre esse ponto. Ainda fala que deve ter uma segurança para os grupos, né? E, por exemplo, e diz aqui que as unidades abertas, estabelecimentos penais abertos, eles não requerem tanta segurança. Eu tenho divisão de nível de segurança a depender do tipo de infração penal cometida, né, no Brasil. Aqui na regra de Mandela ele tem esse condão mais genérico, beleza? Tranquilo. Aí eu tenho que a unidade não deve ser nem cheia demais, nem grande demais, e nem pequena demais, que evite ali a possibilidade de profissionalização, educação, movimentação, tranquilo? E ainda tem que alguns países entendem
que a população de tais unidades não deve passar de 500 detentos. Tem país que diz isso, mas o Brasil não tem essa teoria fixada não, tá bom? Ponto 4, informa o seguinte: não é recomendável manter unidades pequenas demais, tá? Não se recomenda também manter a unidade pequena porque prejudica essa movimentação, tá? E deve haver, portanto, agências governamentais ou privadas que são capazes de realizar acompanhamento pós-soltura. Esse acompanhamento pós-soltura, falada nas regras de Mandela, está semelhante ao que a gente chama de egresso, lá na LEP. Quem é o egresso? É aquele que está liberado no período de 1 ano, correto, ele é acompanhado, egresso, e o liberado condicional, aquele que recebe, né, o livramento condicional, tem condições ali impostas pelo juiz, para que ele responda, para que ele fique livre daquela pena, né, tem um período de prova. Esses dois são egressos. E lembrando que o egresso ainda pode receber num período de 2 meses, podendo ser duplicados, a questão da assistência, de alojamento e alimentação, tá? Tem isso lá na LEP. Ficar de olho nisso aí. Outro ponto aqui, nós estamos na regra de número 90. São 121 regras, pessoal. Eu estou na de 90. Olha só. A tarefa da sociedade não termina com a liberação. Então, a sociedade no processo ressocializador é importantíssima, tá? Ela é falada lá dentro do conselho da comunidade, participando também no conselho penitenciário, participando também nas entidades que promovem o trabalho do preso, ok? E para a doutrina, né, do mestre Mirabete. Isso, Mendes Júnior, ele tem 2 meses, vamos lá, Mendes Júnior. A figura do egresso é o acompanhado por 1 ano. Deixa eu até achar aqui o artigo, eu já te dou o endereço agora, para você anotar aí, tá? E o artigo 48 diz que a assistência no egresso consiste em orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade na concessão, se necessário, de alojamento e de alimentação e estabelecimento adequado por 2 meses, que permite uma prorrogação uma vez, tranquilo, a partir de uma declaração do assistente social que o acompanha, informando que ele fez um bom desempenho em tentar arrumar um emprego. Ele não precisa ter arrumado, mas ele deve ter dado gás para arrumar esse emprego. Está no artigo 48 da LEP, tá? Artigo 48, deixa eu até abrir a LEP seca aqui, ver se é isso mesmo. Ele tem esse acompanhamento por 2 meses, pode ser duplicado, de alojamento e alimentação. Ctrl F. Ah, mas como é que pode ser feito? Por exemplo, digamos que o Estado não tem um órgão específico, ele vai lá e diz, preso, por 2 meses você pode ir lá no presídio bater palma e pedir uma quentinha, uma marmita lá, tá liberado para ti. Tá? Para você arrumar emprego que tá arrumando, pode buscar lá o rango lá no presídio. Eu, dando aula no Instituto Estive, recebi essa informação de um agente prisional de Goiás temporário, que informou que até assustou, que estava lá um dia, o preso voltou lá falando que tinha direito de pegar uma marmita lá. Falou, rapaz, some daqui, acabou seu período aqui. Negativo. Tá? Então tem esse egresso, que é aquele por 1 ano, ou que está ali em livramento condicional, e ainda tem essa figura desse atendimento de alimentação e alojamento por 2 meses, podendo ser aí prorrogados com esse laudo, esse atestado do assistente social, que é esse profissional que tem um papel importantíssimo nesse processo, tá? E para você saber, deixa eu ver aqui, 2 meses. Tá no artigo 25, aliás, tá? Eu errei lá aquela hora, que era, tá no artigo 25. No artigo 25 diz que na assistência do egresso, se a concessão se necessária de alojamento e alimentação pelo prazo de 2 meses. Artigo 25 da LEP. Mas por onde eu achei esse artigo 38 aqui, meu Deus do céu?
no item, o item 38, né, e 48 das regras de Mandela, eles também trabalham essa figura aí. Beleza. Mônica Marcel aí, galera. Mônica Marcel é a AS. Acabei de falar, Mônica, a respeito do papel do AS no trabalho de reintegração e ressocialização do preso no estabelecimento prisional para concurso. O assistente social, a assistência social é um dos direitos dentro da assistência dada ao preso, né? Porque a assistência dada entre o artigo 10 e 11 seguidos ali da LEP, a gente trabalha o mnemônico mate Saul no júri, porque ele é educado, social e religioso. É assistência material, assistência de saúde, assistência jurídica, assistência em educação, assistência social e assistência religiosa. Tá? Nós temos essa previsão aí. Então, voltando aqui para a regra de Mandela, nós temos aqui também, na regra 91, na hora que ela fala do tratamento, no tratamento trazido aqui na regra de número 31, o que a gente tem que ficar de olho? Na regra de número 91, aliás, desculpa, 91. É porque eu estou formatando aqui junto com vocês, pessoal. Vamos junto aqui que vai dar certo. Ó, o tratamento de presos sentenciados ao encarceramento, porque pode ter sentença que não leva ao encarceramento. Por exemplo, no Brasil a gente tem a PPL, priva da liberdade, e temos a restritiva de direito, tá? Ou uma medida similar, no caso aqui seria a medida de segurança, deve ter o propósito até onde a sentença permitir. Então, o que ele está querendo dizer? Que nada, o princípio da legalidade, que tudo que acontecer com quem está no estabelecimento penal é o que a sentença estabelece. Ele não perde nenhum direito para além da sentença. A LEP traz isso lá no seu princípio da legalidade, tranquilo? Beleza, então deve criar no preso a vontade de levar uma vida de acordo com a lei autossuficiente. Olha só, ele está dizendo que o sistema penal ele existe para incutir na mente do delinquente o que? Um caráter, uma possibilidade de saber que há na possibilidade de exercer um papel de sujeito de direitos e obrigações, como um homem que respeita as normas e os cidadãos em geral, sem infringir a norma e acabar delinquindo. Então esse que é o papel. Aqui nós estamos falando da figura ressocializadora, que é uma das 3 finalidades da LEP. Aqui foi falado na regra de Mandela, que seria uma LEP mundial, né? As regras de Mandela seriam uma super LEP. Essa que é a ideia, tá? Ficar de olho nisso. Então, a ideia, quando eu falo que eu quero fazer prevenção, retribuição e ressocialização, é incutir na mente deste apenado ou daquele que está na medida de segurança internado o papel de que ele vai voltar para a sociedade, ele tem que exercer uma vida em respeito às normativas existentes e aos demais cidadãos. Essa que é a ideia aqui, tá bom? Beleza. Bora, Cláudia. Cláudia é bodybuilder, meu irmão. Tá virando crossfiteira agora. Aí se liga. Além de desenvolver um senso de responsabilidade e autorrespeito. Essa é a ideia do sistema ressocializador quando se trata de cumprimento de pena ou medida de segurança. A medida de segurança na LEP tem um caráter curativo, não retributivo. É de tratar, de fazer com que aquele internado que está ali porque era inteiramente incapaz, ou não era capaz plenamente de entender, ou ele era inimputável, ou fronteiriço semi-imputável, lá do artigo 26 do Código Penal, e aí no momento da conduta ele estava com esse problema mental, e assim ao invés de ser condenado a uma pena, ele receberá uma medida de segurança para que ele seja tratado, tá? Mas reconhece que ele cometeu sim um fato, ele não é inocente, ele cometeu um fato típico ilícito, ele só não é culpável, e assim ganharia uma pena. Ele é perigoso, e aí merece ser tratado, e aí vai receber a medida de segurança. Isso tem que ficar muito claro na tua cabeça, porque a prova vai fazer isso contigo.
Prova do AGP em Direitos Humanos tende a ser fodástico, porque a Banquiades faz isso. Na PM ela fez isso. Tô aqui, ó, com a minha xícara da sorte que minha filha me deu para passar na UAB, ó, passei. Agora eu quero uma dessa aqui, ó, delegado, juiz, promotor. Mas eu não vou pegar a carteira, velho. Vou meter na justiça separada aí, não vai passar batido não. Se liga. Para esses fins, né, para ressocializar, deve haver todos os meios apropriados, inclusive cuidados religiosos. Porque subtende que Brasil, país laico, não temos religião oficial, mas as religiões exercem um papel social e possibilidade, havendo a liberdade adequada, o respeito a todas as religiões e credos, seja de matriz africana, seja do cristianismo, seja do judaísmo, seja do islamismo, não importa, deve ser respeitada e propiciada àquele internado e ao condenado e também ao preso provisório, a gente sabe disso, que se aplica os direitos também ao preso provisório, tá? Ficar de olho nesse pontinho aí. Beleza? Olha só. Na hora de dar assistência religiosa, né, do preso, deve-se analisar a necessidade individual de cada um. Não deve se coletivizar e obrigar que todos sejam de determinadas religiões, não, tá? Ó, o Instituto Steve aí, galera. Steve aí, procura aí no site. Tá fazendo um trabalho maneiro aí online. E também temos o curso presencial lá em Águazinha do Bicho Pegando, né, Steve? Tamo junto. Ó, para cada preso com uma sentença de extensão adequada, o diretor prisional deve receber no mais breve possível após sua sentença relatórios relacionados ao assunto sobre ele. Então, o preso chegou, o dirigente do estabelecimento, segundo as regras de mandado, tem que estar ciente quem é o preso que está na mão dele, tá? Bacana. Outra coisa que nos importa, que também deve ter relatório médico. Importante saber sobre a saúde do preso. Vai que o preso bate as botas lá dentro da unidade, muita gente vai responder por isso aí se não houve o cuidado adequado, beleza? Tranquilo. Outra coisa que nos importa deve ser facilitada a consulta pessoal pelo pessoal responsável. Então, esse relatório não é secreto, ele deve estar no local que seja de fácil acesso para quem vai acompanhar esse atendimento. No Brasil, na LEP, nós temos a CTC, Comissão Técnica de Classificação, presidida pelo diretor do estabelecimento, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. A CTC, ela faz um trabalho dos antecedentes e da personalidade. Dentro dos testes de personalidade, a gente possui um dos testes mais tremendos, que é o exame criminológico, que juridicamente não existia em termos legais, contudo, a jurisprudência permanece a sua possibilidade desde que motivado. Então, não há obrigatoriedade do exame criminológico, que é uma espécie do gênero teste de personalidade. Pô, aí foi top. Tá? E deve haver motivada, beleza, a sua realização por decisão do juiz. Súmula do STJ, é isso? Ok? Beleza. E aí, pessoal, na hora que a CTC faz esse trabalho sobre a questão do exame criminológico, é a fim de ver a questão da temibilidade, o nível de risco que aquele condenado ou o internado, se for o caso, pode propositar ali à sociedade. Então, por exemplo, a gente pode ter esse exame criminológico numa questão de progressão de regime, por uma possível concessão do livramento condicional? Sim, mas desde que motivado e é feito pelo juiz, tá bom? Tranquilo. Nós temos a regra 93, ela diz o seguinte. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. O que foi, mãe? Tá conversando sozinha? Tá ficando doida? Minha mãe tá ali preparando, né, cara, o rango. Aqui em casa parece por vezes uma ala prisional, né? É comida que parece da quantidade de um presídio
e é preto um atrás do outro comendo. Você precisa de ver. Vai juntando preto aqui, junta eu, junta meus irmãos, aí vem os meninos, filho dos meus irmãos, aí uma parte é preto, outra parte é branco. Parece até um estabelecimento aqui de tanta gente comendo. Mas, graças a Deus, todo mundo aqui está livre. E fomos educados e amados pela família na ideia que nós não acabamos fazendo parte sendo habitantes prisionais. Essa que é a ideia aí da sociedade, cuidar dos seus para que não venha aí o Estado intervir na vida deles utilizando o sistema penal. Isso serve na redação. Então, qual é o maior meio de prevenção à delinquência? Educação, afeto, cultura, comunidade, religião. Porque todos nós somos animais racionais, violentos, não socializados, são aqueles que estão no estabelecimento prisional. E os que não estão como nós somos animais racionais violentos, socializados. O mestre Luiz Flávio Gomes coloca isso. Olha quem está aí, a minha líder, a minha mestre aí, pessoal. Olha, a mulher é top das galáxias. Nossa grande aí, ó, Raquel Bueno. Galera, Raquel Bueno já foi de Ceilândia, né, Raquel? Manda um abraço para Ceilândia. Raquel Bueno, gente, um fenômeno do direito processual civil, professora de tudo quanto é curso, você imaginar, ela é. A mulher é foda. Foi minha professora de processo civil, que detestava, tinha um ódio de processo civil, que ao meu ver é a matemática do direito. Porque a gente que mora em periferia e vai estudar direito é muito apaixonado pelo direito penal. E eu quase rodei em processo civil, mas, porra, a professora era foda, não tinha como não. E ainda aprendi parte. E hoje estudo muito processo civil e direito civil, que sempre foi meu calcanhar de Aquiles, com a ideia de me fortalecer nessas matérias no Instituto Jurídico. Porque eu tirando de 100, 70 no que eu sou fraco, quando eu juntar com a nota que eu sou bom, eu vou passar no concurso. Foi assim que eu fiz na primeira fase da UAB. Eu fui investir no que eu era fraco, tá? No que eu era fraco. Apareça na Ceilândia, Raquel. Vamos comer aqui um caldo de mocotó na feira de Ceilândia. Ó, minha mãe não gosta de caldo de mocotó. Minha mãe não gosta, mas é top. Ou então a carne de sol no Beer House. Tá feito o convite. Ó o desafio. Aprendi, pô. Vou até fazer aqui um elogio e ao mesmo tempo aqui como se diz? Uma confidência. Gente, você tá tendo aula na faculdade. Você sonha ser o professor. Você sonha ser delegado, ser juiz, ser promotor. Quando você entra na faculdade de Direito, você sonha ser juiz, promotor e delegado. Quando você está chegando no último semestre, seu sonho é passar na UAB, meu amigo. Quando você forma, aí você fala, caramba, eu quero passar pelo menos na primeira fase. Você vai só diminuindo os seus... Porque, gente, mundo jurídico. Você só existe se você passar na UAB nas duas fases. Aí você já está lá. Aprovado, você começou a existir. Ou se você fizer uma especialização em Direito, começou a existir. Ou um mestrado ou um doutorado. Ou passou num concurso que exige que você seja bacharel em Direito. Pá, você existe juridicamente. Porque se você só formou em Direito e não fez nada juridicamente, você não... Você só é bacharel em Direito. Olha que treta. E a Raquel era esse tipo de pessoa que nos motivava pela a qualidade, pela capacidade da aula, por domínio do assunto. Então, inclusive, poucos caminham. Na nossa sala mesmo de 50, acho que uns 2, 3 foram dar aula. E eu consegui, né? Eu tive a sorte de ter pessoas que me rodeavam nesse nível. Uma das maiores professoras de processo civil do país foi minha professora na faculdade. E jovem. A professora mais nova que os alunos. Olha o nível. Tá? Essa que é a ideia. Ó, Beer House. Ó, Beer House é o barzinho de elite da Ceilândia, galera. Pra quem não conhece, tá? Carne de sol lá não é barata, não. Mas é top. Tamo junto. Olha, ó, Raquel, ó. Você é foda. Valeu. Ó o pai vem aí, galera. O pai usa o terno mais elegante lá do processo concurso. Cara é chato. Ó o terno. O cara usa um terno cinza. Ele e o Gustavo Salles são foda. Aí, olha só, gente. Regra de número 93. As finalidades da classificação devem ser separar os demais presos, aqueles que, por motivo do seu histórico criminal ou pela sua personalidade, possam vir a exercer a influência negativa nos demais presos. Olha só, galera.
Lá na LEP diz que a classificação é antecedente, que é o histórico do passado do preso. Quem é você, preso? Você veio da onde, preso? Você estudou aonde, preso? Você estudou com a Raquel Bueno, preso? Você tem catequese, preso? Você é batizado, preso? Você tem filho, preso? Preso, quem é você, preso? Isso é um antecedente social do preso. Tá? Agora, quando eu vou ver a personalidade, eu tenho que falar para o resto da equipe lá da CTC, falar, olha, cuidado com esse preso, que esse preso é brabo. O preso é violento, esse preso dá na orelha, esse preso cai para dentro, esse preso é de organização ou associação criminosa. É o que está dizendo aqui. Que na hora de classificar, eu vou analisar os antecedentes. Uma questão dinâmica. Quem é o preso? Certa. Questões do histórico e também físicas, biológicas. Algo estático. Um estudo estático. Rogério Sanches, coloque isso na sua obra. Esse é o histórico. E eu tenho que ver a personalidade, algo dinâmico. Quem é o preso? Qual o nível de temibilidade? Qual o caráter desse preso? Como ele reage a frustrações? Isso é a individualização. Tá bom? Legal. Regra 93 meteu essa. E ainda diz que dividiu os presos em classe para facilitar o tratamento, visando sua reinserção social. Classe dos que cometem crime hediondos. Exemplo, você tem aqui uma cela para colocar um preso, ladrão de boné, o presinho fuleiro, café pequeno, pá. E tem aqui do outro lado 2 matador e um que comete crime hediondo. Você vai misturar? Claro que não, meu filho. Matador com matador. Até por interesse coletivo, se Deus o livre, um matar o outro, a justificativa que não é razoável, mas é a que se tem, os dois tinham os mesmos parâmetros, em tese, de histórico e de personalidade. O que eu não posso é colocar um latrocida, um homicida, junto com um furtador. Porque se dá a morte desse aqui furtador, aí falhou o Estado na separação adequada do preso. Se ligou? É assim que está preconizando aqui a norma. Legal? À medida do possível, as unidades prisionais vão ter setores separados de unidade, que devem ser usados para tratamento de classes diferentes, que a gente acabou de falar. Pode estar no mesmo prédio? Pode, mas internamente deve haver uma divisa de segurança para melhor classificação e individualização da pena. Regra de Mandela, eu não falei para vocês que ela é tipo a LEP? Ela é a super LEP. Assim que possível, na regra 94, após a entrada em um estudo de personalidade, o estudo de personalidade lá da CTC, que tem gênero, estudo de personalidade e espécie, exame criminológico. Porra. Rogério Sanches, o cara é muito foda, velho. Tem que estudar esse cara mesmo, porque não tem outros melhores não, tá? Tranquilo. Cada sentenciado, analisando sua adequação, deve preparar um programa de tratamento. Lembra que nós temos na individualização da pena o programa individualizador do condenado? Ou daquele internado? Tranquilo. Temos aqui, individualizando, a individualização executória da pena. Pronto. Coisa boa. Olha só, gente. Dos privilégios. Privilégio? O cara tá preso e ainda vai ter privilégio? Como é que é isso? A sociedade pira, fala Jesus. O cara tá preso, vai ter privilégio? Sim, gente. O cara tá preso, não é morto não. Se quiser que o preso seja morto, una-se à população e vá atrás do legislador e vai lá, bota a pena de morte para todo mundo. Sabe que não vai dar certo. Temos cláusulas pétreas lá na Constituição, não é assim não. E aí, pessoal, para a tua prova, deve ter um sistema de privilégios adequado. Na redação, por que privilégio? Nós temos lá na LEP, deixa eu até achar o artigo aqui, ó, para ajudar vocês. As recompensas, que seriam os privilégios. Que eu tenho o elogio e a concessão de regalia. Quando eu elogio um comportamento adequado daquele apenado, isso incute nele um sentimento de
satisfação por ter reconhecida a sua produção. E também continua outro que precisa também agir daquele comportamento para que seja reconhecido pelos agentes estatais. Essa é a ideia da recompensa. É criar um reforço positivo, que a psicologia chama de reforço positivo. Eu dou um voto de confiança, eu cuido mentalmente de criar uma perspectiva que, porra, estou no caminho certo, eu estou acertando. E a regalia é uma maneira de dar uma desafogada. Gente, imagine se os estabelecimentos penais brasileiros, final de ano, nenhum preso recebesse indulto. Explodia o sistema penal. Porque o indulto é uma maneira de sair, de jogar as frustrações, de viver um pouco de um sopro da sociedade, fala o Miguel Reale. Participação social, um sopro de liberdade. Ó. Sentiu chegar, olha a liberdade, ela é top, eu preciso estar livre, eu tenho que pagar minha pena, eu tenho que estudar, eu tenho que me ressocializar e estar livre. É isso que preconiza a norma, pô. É isso. Não é o Ravan que está falando. É o Miguel Reale Júnior, é o Mirabete, é o Rogério Santos, é o Guilherme de Souza Nutti, é o Fábio Roque. Os caras que são os tops da galáxia na execução penal, pô. Eu sou apenas um tradutor. Pego a obra, estudo, para um dia atuar aí na advocacia. Quando sair essa minha carteira lá, quando esse mandado de segurança me der essa carteira em nome de Jesus, aí eu vou estar foda nisso mesmo, que eu vou meter no doce. Beleza. E aqui é para ensinar a porra do negócio. Caiu na redação, tu vai meter essa. As recompensas são maneiras de trazer ao condenado e ao internado, incutir em sua mente a possibilidade de um reforço positivo, tendo alto reconhecimento de uma boa conduta, ensejando possivelmente uma regalia. Assistir um jogo do Flamengo é uma regalia. Desligar o televisor em vez de ser 10 horas, 10h30, uma regalia. De repente, é isso. Essa é a ideia da regalia. Entendeu? É criar uma possibilidade de ter algo melhor a receber por uma boa conduta. É isso que preconiza, tá bom? Artigo 56 da LEP fala da regalia. Legal. Regra de número 96. Fala do trabalho. Trabalho. A gente tem o trabalho do preso, lá na LEP. Lá na LEP, o preso, no regime fechado, só tem trabalho externo, remunerado, não inferior a 3/4 do salário mínimo, tranquilo. E esse trabalho externo em obra pública ou serviço público, ou numa obra numa empresa privada que preste esse serviço para o Estado. E aí ele tem que aceitar estar nessa empresa privada. O trabalho, galera, ele é um direito e uma obrigação. Inclusive, não cumprindo essa obrigação, comete falta. Tá? Ficar de olho nisso, tá bom? Regra 96. A regra 96, galera, diz o seguinte: os presos condenados devem ter oportunidade de trabalhar. Já falei lá na LEP. Trabalho, regime fechado, fora, preso provisório só dentro. Legal. Trabalhou 3 dias, ganhou 1. Trabalhou 3 dias, vai ganhar 1. Tranquilo. O trabalho é no mínimo de 6 horas e no máximo de 8 horas. Tranquilo. O nome disso é remissão. Tranquilo. Tem que conhecer, para jogar isso na redação, para não fazer um negócio viajando. Beleza? Em se tratando de DF aí entra um pouco de atualidades. A gente vai para a Rebeca e para o Klaus, parceiros. Pro mestre lá, Reginaldo Veras, ceilandense aí também, cabeça. Cara foda. Fez uma praça top aqui perto da minha casa. Destinou emenda para tanto e acompanhou a execução e foi top. Elemento cultural top. Praça Ferroque, sinistra. Se liga. Essa figura aqui do trabalho, ele diz que deve participar efetivamente da reabilitação, sendo uma atividade sujeita à determinação por um médico. Se o médico falar que ele não pode trabalhar, vai ter que adequar para ele. Tranquilo. O trabalho deve ser suficiente e de natureza útil. Lembra que lá na LEP diz para não ter artesanato que não tenha valor, salvo nos locais de
turismo, que deve trabalhar muito artesanato nos demais locais, deve trabalhar a empregabilidade da realidade. Não adianta eu treinar o preso num trabalho que ele não vai arrumar trabalho. A ideia é que o trabalho absorva, a mão de obra seja absorvida e ele possa mostrar para a sociedade que ele está realmente merecendo novamente esse voto de confiança. Esse é o processo socializador. Tranquilo? Regra 97, ó. Só dar uma dica aqui, ó. Lá na LEP, galera, pode cair uma jurisprudência na prova, que é o seguinte: os guardas, o agente ia lá e tirava o preso domingão para lavar a carreta, lavar o Jetta, porque guarda curte um Jetta, curte um Fujozão, um som, uma roda, umas pequenas, uma gelada, o Dallas. Guarda sabe curtir a vida. E aí, beleza. Ele vai lá, tira o preço para lavar o Fusãozão branco, roda 20, o sonzão. Pá, beleza. Ninguém sabe, diretor não sabe, juiz não sabe. O preso vai tirar todo dia no ano. Aí no final lá o preso vai lá, entra com o advogado e fala: trabalhei lavando carro. Lavei o carro lá tanto tempo, tal. Esse trabalho não autorizado pelo diretor e nem pelo juiz também serve de remissão. E foi um caso concreto. Tá, Luana? Foi um caso concreto lá no Rio Grande, lá no Espírito Santo. O presão, porra, deveria estar lá com a nave, com o golfão, rodão, pá, aquele som maneiro. O guarda curte, o guarda alucina na boate, tal. Canado, aquele negócio brabo, tal. O guarda gosta de carteirar, aquela parada. Aí se liga. Foi lá o preso, falou: meu amigo, eu trabalhei pros guardas aí, ó, lavando o carro dos caras. Remissão. Tá? O trabalho não autorizado por diretor e por juiz dentro do estabelecimento é remissão, é perdão de parte por tempo da pena. Olha aí, ó. De que maneira? Sei como é, nem vou falar que o Goiás tem. Não entre em detalhe, Luana, não pode detalhar, querida. É mais ou menos, é um grande amigo nosso, faz isso, tal. Mas gente, o ser humano, galera, o ser humano gosta de status. Ninguém quer ser ser humano chuchu, sem cor, sem cheiro, sem graça. Você pode ser feio, que é feio, pô, o cara feião, pra cacete. Pô, tá com a maior gata. Duas uma. Ou ele é rico, ou ele é muito fera na garganta. Entendeu? Porque tem cara que é isso. Tem cara que é assim. As pessoas vivem de interesse. Se você é mulher, de algum modo não vai se atrair por você. Por tua beleza, por tua inteligência, pelo tamanho do teu seio, do tamanho do teu bumbum, pelo tamanho da tua calcinha, ou pelo teu intelectual, ou pela riqueza do teu pai, da tua mãe. Ninguém se atrai por ninguém sem nenhum interesse. Loucura isso. Normal. Beleza? Volte. Então estude, pai. Estude por quê? Ninguém gosta de ser humano chuchu, velho. Tô falando, vai na minha. Eu cresci em periferia, vim em periferia, eu vejo isso na cara dura. Não é só aqui não. É daqui, é no lago, é em qualquer lugar. Entendeu? É assim. Não vem com hipocrisia. Eu sou legal. Legal é o caralho. Beleza, vamos lá. Trabalho. Continuando. 97. O que a regra 97 fala? O trabalho na prisão não deve ser de natureza estressante. Entendeu? É para trabalhar, não é para escravizar, não. Ficar dando chicotada no preso, isso e aquilo. Outra. Pode trabalho forçado em nível mundial? Luana, que está aí comigo, conversando comigo, e a Tiesca. Pode ter um trabalho forçado em nível mundial? Sim ou não? Manda um coraçãozinho aí pra nós, galera. Dá uma moral aí, Cacau, Mara. Pô, a mulherada domina o mundo dos estudos, né, velho? Caralho, nós estamos fodidos, bicho. Porque só as mulheres estão estudando muito. Muito. É isso aí, Luana. Meu anjo. Tiesca, pelo amor de Deus, porra. Pode, porra. Pode. Estados Unidos, meus amores. Bolinha no tornozelo. O camaradinha lá na rodovia, na linha do trem. O trabalho forçado, em alguns locais do mundo, ainda existe.
O que não pode é trabalho torturado, trabalho degradante. Agora o forçado vai trabalhar, existe em alguns locais. Agora no Brasil não pode trabalhar forçado. Não pode, Mara, não pode. No Brasil, minha querida, o trabalho forçado é vedado, é absoluto. Agora em outros países, pode. Tem local que pode sim o trabalho forçado. Eu não posso é torturar. No Brasil, por exemplo, eu tenho, em regra, a justiça na mão do Estado. Mas a justiça indígena existe e ele pode aplicar pena. Se o índio quiser aplicar uma pena, cavar um buraquinho, botar lá umas telinhas em cima e 3 outros índios vigiando e 2 onças do lado para o preso não fugir, pode. Ele não pode matar, degradar. Agora, é cabível pelo Estatuto do Índio as sanções penais lá trazidas. Mestre Rogério Sanches alerta isso muito nas suas aulas. Tá? Então, beleza. O que não pode ter o trabalho, regra 97. Os presos devem ser mantidos não podem ser mantidos em regime de escravidão e servidão. Trabalho forçado é um, trabalho escravo é outro, tá? No Brasil não cabe nem escravidão e nem trabalho forçado, mas em alguns locais do mundo tem o trabalho forçado. Agora, escravidão e tortura em lugar nenhum. Não se admite a tortura nem o trabalho forçado. Ainda na regra 97, nenhum preso será solicitado a trabalhar para beneficiar pessoal ou privativamente qualquer membro da equipe. Tá? Ele não trabalha para o guarda. Ele trabalha para o interesse coletivo. Inclusive, admite lá na LEP que ele trabalhe fora, no regime fechado, numa empresa privada. Mas ele tem que consentir. Se ele não quiser trabalhar na Odebrecht, ele não vai. Tá joia? Beleza. Valeu pelo coração aí, galera. Vocês são topzeiras. Eu até falo pros meus amigos, falo, galera, olha as gatas lá do meu Insta, mas nem a mulher de você ir atrás para casar, para constituir um contrato chamado casamento. Meninas estão estudando para concurso, já vão ser servidores, fora as que já são. Onde você pega uma gata dessa, guerreiro, você pega na mão, vai ao shopping, vai na família, vai lá no juiz, fala, juiz, tem um contrato andando, eu vou doar esse meu corpão aqui para essa gata com esse corpão e nós vamos produzir um outro corpinho chamado menino. Ou não, ou do mesmo sexo. Aí vai lá e casou, é contrato, eu tenho interesse nessa pessoa, por isso ela tem interesse. Nós vamos se dedicar sexualmente, materialmente e o nosso tempo na educação do nosso filho. Isso é o casamento. Beleza? Minha mãe falou que enlouqueceu. Mãe, a senhora não pode falar de casamento, a senhora foi casada há quase 30 anos e produziu 4 meninos. Fala o que, mãe? Bobeiro ou é verdade? Pô, minha mãe, fica indo pra igreja, aí fica bitoladinho. Tem que falar só bonitinho. Não pode falar que a pessoa fez introdução no pênis, na vagina, não. Tem que falar que houve o quê? Um contato sexual. Minha mãe é assim, tá? É desse jeito. A pessoa não é presa, a pessoa está restrita de liberdade. Essa é minha mãe. Eu sou assim, não mudo, mãe. A senhora tá ligada, pô. E a culpa é sua, foi a senhora que me educou, pô. Não fica aí me tirando de tempo, não. Volta aqui, 98. Tarará. Minha mãe, mãe, para de lugar, pelo amor de Deus. Véio. Quando possível, o trabalho realizado deve manter ou aumentar a habilidade do preso. O preso fica mais esperto, mais hábil ou não. Se for para ele desaprender, não adianta trabalhar. Essa é a ideia do trabalho. Vocês viram aí, né, galera? Que eu tô sendo oprimido aqui, né, galera? Tô sendo oprimido aqui na minha mãe. Minha mãe é foda, mas eu jogo na cara. Toda vez que ela reclama de um de nós, eu falo, a culpa é sua. Foi a senhora que educou. Foi a senhora que criou. A culpa é dela. Entendeu? Olha só. Quando possível, o trabalho deve ser realizado para manter ou aumentar a habilidade. Ponto. E possa viver de maneira digna após sua liberação. É para ensinar o cara a trabalhar de pedinte na rua, não. Tá? Ele tem que ter um trabalho que ele possa cuidar da sua própria família. Tranquilo. Outra. 2. Os presos devem receber treinamento vocacional. Então deve vir um profissional desse estabelecimento fazer um levantamento qual é a habilidade do preso.
Exemplo, foi preso receptando carro, desmontando. Pô, vamos fazer um curso de mecânica, guerreiro. Sai desse mundo de banditismo teu, porra. Vamos mudar de vida. Beleza. O preso foi pego cavando túnel pra explodir aí, pra roubar banco. Porra, preso. Vamos fazer um curso de engenharia, meu filho. Você vai ser ótimo utilizado em Minas. Entenderam? O preso tem que ter essa análise. Tranquilo. É claro que aqui é o mundo perfeito. A gente sabe que está longe disso. A gente sabe que na tua prova, tu vai começar dizendo, Mara, que nós estamos no estado o estado da coisa inconstitucional. O STF decidiu, por sua jurisprudência, que o sistema prisional ele não realiza nada do que está previsto, e assim ele está num sentido de coisa inconstitucional. Tranquilo? Beleza. É isso aí, galera. Vamos andar. 3. Dentro dos limites compatíveis com a seleção vocacional, apropriada às exigências, a administração e a disciplina prisional, os presos devem escolher o tipo de trabalho. Ó, tem que ter um poderzinho de escolha, mas não é tão grande. É só para adequar a realidade dele e para individualização da pena escolher um trabalho adequado. Beleza, já estou indo aqui no penúltimo artigo, vou parar esse meu bloquinho aqui, eu só coloco de 10 em 10. Que é muita coisa nessa regra de Mandela, senão a gente pira. E Silvânia Teixeira? É isso aí, nós estamos, ó, em qualquer redação, ó, dica de redação. Política penitenciária no Brasil. Você vai colocar o seguinte, que o Brasil possui uma política nacional de atendimento penitenciário. Para tanto, existe um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, composto por professores e especialistas da área da ciência penal, seja criminologia, seja direito penal, seja política criminal. Nessa ideia é que há a prestação estatal responsável, juntamente com a sociedade, na ressocialização do indivíduo que está cumprindo uma pena ou uma medida de segurança. Tranquilo? E o país, sobretudo na atividade do poder executivo, que tem o papel de executar as políticas públicas, não está exercendo a finalidade da pena ou da medida de segurança. Que na pena a finalidade é prevenção, retribuição e ressocialização. A medida de segurança, a finalidade é prevenção e curativo, uma finalidade curativa, e curar aquele internado, aquela doença daquele internado. Diferente. E ele não está fazendo isso, está deixando acontecer motins e rebeliões com mortandade generalizada, e não é culpa do agente penitenciário A ou B, que ao meu ver, não é porque eu estou dando aula não, eu fui policial militar, sou agente socioeducativo, eu sei como é foda você estar de frente com alguém que está sem liberdade nenhuma, tendo que dar para ele água, comida. É uma cena estranha. Eu, por vezes, me sinto numa situação parecendo aquele cara do circo, que leva o alimento ao leão. Porque o que nós estamos fazendo com essas pessoas é transformá-las em animais piores do que eles entraram. Piores do que eles entraram. E aí, o nome disso, tecnicamente, é coisa inconstitucional. É isso que tu vai botar na tua redação. Beleza? Pra cima. 99. A organização de métodos de trabalho nas unidades prisionais devem ser mais parecidos os possíveis com os trabalhos de fora da unidade. O que for oferecido de trabalho dentro das unidades, eles devem parecer muito com o que está acontecendo fora. Se eu tenho preso na região de Goiás, que é muito forte a questão da agricultura, eu vou criar trabalhos nesta linha. Eu não vou criar trabalhos tecnológicos para o povo de Goiás, sendo que a tecnologia está lá em São Paulo. Eu estou dando exemplo. Nem conheço a fundo a divisão dessa força de trabalho, mas isso deve ser feito, ok? Beleza. 2. Os interesses dos presos e seu treinamento vocacional, entretanto, não devem estar subordinados para obter lucro financeiro. Você não pode pegar, por exemplo, que uma fábrica está vindo para determinada região e meter a formação dos presos tudo para ele trabalhar naquela fábrica para ter uma mão de obra mais barata. Não é essa ideia, ok? E a nossa última regra hoje, hoje não, agora, e só à noite que eu vou botar mais, é a de número 100. Aí vai voltar 20.
Regra de número 100. O que a gente tem que ficar de olho? Regra de número 100. As indústrias e explorações agrícolas, preferencialmente, devem ser operadas diretamente pela administração prisional e não por contratantes. Isso aqui é o que está aqui. Mas no Brasil, a gente sabe que pode ser o Estado cuidando do gerenciamento do trabalho do preso, ou também a iniciativa privada pode cuidar desse trabalho do preso. Tranquilo? Beleza. Ponto 2. Se o local onde os presos estiverem trabalhando não estiver sob o controle da administração prisional, deve sempre permanecer sob supervisão dos agentes prisionais. Isso aí acontece. Os agentes prisionais, eles vão lá fazer o acompanhamento do trabalho. Eles têm essa função. Eles têm o setor específico para fazer isso. E quem também faz o acompanhamento dessa figura do regime aberto, entendeu? E também daquele que está no livramento condicional? Patronato. É um órgão que tem essa função, né? Temos que ficar de olho nisso aí. Beleza. Vamos acabar aqui a regra 100. Falando pra caramba aqui agora. Só lembrando para você, você está com dificuldade, com um tempo curto, para concluir o teu estudo, seja para o AGPEM, seja para o que for. O que é que tu vai fazer? Você vai pegar, vai fazer exercícios, vai identificar o que você não está acertando nos exercícios, vai estudar só em cima disso. Seu tempo é exíguo, seu tempo é curto, ok? Não vá ficar perdendo tempo e não conseguir esgotar o edital e ir para a prova mais ou menos. Vamos tentar otimizar, tá bom? Qualquer contato, minha lista de transmissão todos já conhecem, 061 98509 8848. Dicas, né, dúvidas, podem mandar que a gente vai trabalhando junto aí. Um beijo no coração de todos vocês aí e um beijo no coração de todas essas maravilhosas gatas aí que estiveram comigo esse período aí. Um abração pro Caio, tá aí com a gente, pra Vânia, Fernanda, M. Fábia, Rosângela, Carla Varela, doutora Carla, advogada aí, pessoal. Carla manda muito. Tamo junto, beleza?